X-Men 55, 56 e 57 foram publicados aqui entre maio e julho de 1993. Essa é uma fase que eu lembro bastante, porque eu tinha começado a ler X-Men pouco antes da saga Inferno, e naquela época o Claremont colocava esses longos arcos, tal, cheio de plots, tal, então você ficava louco para descobrir o que ia acontecer e também pesquisar como que os X-Men tinham sido no passado, tal. E também, assim, naquela época você tinha só uma equipe de X-Men, era mais legal de acompanhar como que as coisas iam se desenvolvendo. E aqui nessa fase, os X-Men, o Claremont tinha dispersado os X-Men, foi pouco depois de Inferno terminar. Começou com um Longshot sumindo, depois eles acharam que a Tempestade tinha morrido. E aí os Carniceiros, que são essa espécie de ciborgue, foram atacar eles na Austrália. A Psylocke pressentiu isso tal, e convenceu todo mundo a entrar naquele portal que daria uma nova vida para cada um. Então, nessa fase, assim, o que seria a equipe dos X-Men não existe, sumiu mesmo. E aí os Carniceiros resolvem atacar a Ilha Muir, que é onde seria o próximo centro de mutantes. Eles odiavam mutantes. E interessante dessa fase é que ela foca na Moira, né? E a Moira é um personagem que agora, nessa saga do House of X, o Hickman deu bastante importância. Ela vai ser um dos personagens principais. E, assim, lendo alguns reviews de House of X, alguém comentou que o Claremont tinha falado em alguma entrevista por aí que ele tinha algo planejado para Moira, assim, que o Claremont ele joga assim para longo prazo, né? Quando ele introduziu a Madeleine Pryor, ele ficou anos até ele revelar a verdadeira natureza dela em Inferno. E aqui você vê que a Moira ela tá mais agressiva, o Magneto está conversando com ela meio que de igual para igual, então tinha alguma coisa assim que provavelmente o Claremont ia fazer mesmo com ela. O que acontece é que depois, assim, entrou o Jim Lee, os X-Men ficaram ainda mais populares e tal, e a Marvel meio que tirou o Claremont, né, então se ele tinha alguma coisa planejada com ela, esse arco acabou não se desenvolvendo depois. Nessas edições também tem as histórias dos Novos Mutantes, que também estão fora da Terra, eles estão em Asgard. É uma fase pouco antes de entrar o Rob Liefeld, mas aqui já tem uma página fazendo o wipe e tal, porque eles sabem que o Liefeld ia vender bastante. E uma fasezinha um pouco lembrada deles, que eles estão em Asgard. E assim como também é pouco lembrado esse outro arco do X-Factor. Nessa edição também vai ter uma história curta do agente americano. Esse arco do X-Factor, que eles estão num planeta alienígena e eles estão resolvendo no meio de uma treta entre uma facção dominante e uns mutantes que estão tão diferentes que mal conseguem se reproduzir. E nisso tem uns celestiais julgando a sociedade deles, tal. É legal porque é um arco assim bem de ficção científica, tal, e um pouco lembrado, acho que dificilmente seria republicado. E bom, e assim, cada uma dessas 3 edições eles publicam uma das histórias dos X-Men, então você ficava mês a mês acompanhando para ver o que ia acontecer, porque quando os Carniceiros atacam a Ilha Muir, a Moira tá tentando formar uma nova equipe de X-Men, mas assim, são mutantes não muito treinados, não muito poderosos, então eles estão se ferrando, assim, eles estão sendo meio que massacrados, tal, e o que vai ajudar eles é que o governo vai mandar a Força Federal, que na verdade é a Irmandade de Mutantes reformada, e aqui a Sina, tal, já vai prever que ela vai acabar morrendo nessa próxima missão. Ela e a Mística eram meio que amantes, assim, e tal, e é outra coisa que também vai ser um elemento que vai aparecer em House of X. Então aqui, nessa edição, os X-Men da Ilha Mulher estão sendo atacados, quase perdendo e tal. E o que vai salvar é a Força Federal, que completa essa história nesse 3º número, onde também o Forge ajuda eles, tal, desenvolvendo uma arma. Nessa fase, assim, eles têm... Ainda é o desenho do Mark Silvestre, e já está meio... O traço um pouco simplificado comparado com o começo dele, os X-Men, mas ele ainda faz uns quadros bem legais. Eu sempre lembro
essa página assim com um blob caindo e tal. Mas não só a Sina, mas outros integrantes da Força Federal vão acabar sendo mortos nessa batalha, assim. Aqui já tem uma chamada para o próximo arco, aquele do Atos de Vingança, que vai ser do Jin Lee, né? Só que aqui a Psylocke ainda não tinha se transformado em oriental. Então, assim, é uma batalha bem pau a pau, assim. E a Sina vai acabar morrendo. Essa história, assim, é bem importante para a cronologia dos X-Men. E depois ainda termina, assim, os arcos dos Novos Mutantes e do X-Factor nesse planeta alienígena. As propagandas da época, que eu sempre gosto de ver. Um arco meio esquecido, mas legal de reler.